Hoje estamos aqui na Clínica Oral Premium para mostrar para vocês o que há de mais moderno na tecnologia com ortodontia com o Dr. Felipe Thiago. Tudo bom, Dr. Felipe? Tudo bem, Priscila? Seja bem-vinda mais uma vez à nossa clínica. Saudar a todos vocês, é sempre bom recebê-los aqui. Muito obrigada. Então, Dr. Felipe, em Natal o assunto mais comentado do momento é sobre esses alinhadores estéticos, invisíveis. Me conta um pouco mais sobre como funciona. Priscila, os alinhadores ortodônticos ou alinhadores invisíveis ou alinhadores estéticos, ele tem várias denominações. Na verdade, eles são aparelhos ortodônticos, porém com um sistema diferente. Somos acostumados aos aparelhos ortodônticos serem com aquele sistema de brackets colados, brackets fixos, e o sistema de arcos, que são os fios. O Invisalign ele é diferente, ele é um sistema plástico, certo? Feito através de um escaneamento que vai nos gerar uma imagem da arcada do paciente, e a partir de softwares a gente vai planejar os devidos movimentos que vão acontecer e assim imprimir os modelos e confeccionar esses alinhadores ortodônticos, Olha só, então aí estamos dando adeus àquelas massas e tudo mais. Considerando que hoje a gente já dispõe dessa tecnologia fantástica que eu vou apresentar logo mais a vocês, que é o scanner, a gente pode dizer que não vai mais haver brevemente a moldagem, aquela massa, como você falou, que muitos pacientes têm ânsia, pacientes não conseguem passar bem por esse procedimento. Então o escaneamento ele é muito mais confortável para o paciente. Só para você ter uma ideia da tecnologia, durante a captura de uma imagem como essa aqui, são realizadas 6.000 imagens por segundo e aproximadamente em 5, 6 minutos a gente consegue escanear as duas arcadas do paciente, a gente consegue registrar a mordida desse paciente e assim obter o arquivo que será utilizado nesse planejamento. Pessoal, gente, a tecnologia está aqui, viu? Clínica Oral Premium. Lembrando, viu, que eu acredito que bem em breve aparelhos de metal, com bracket fixos, você só vai ver em porta-retratos de família guardado, não é isso? Eu também acredito, Priscila. Apesar dos alinhadores eles já terem 20 anos, o Invisalign foi lançado em 1999, a coisa, digamos assim, tudo isso que está acontecendo veio acontecer de forma mais forte nos últimos 5, 6 anos e mais precisamente nos últimos 2 anos, com a revolução que houve quando a Invisalign lançou o novo sistema, o novo material chamado de SmartTrack, que era um material que aí sim ele nos propiciava uma qualidade, uma capacidade de movimentação muito mais eficaz. É confortável? Os relatos dos nossos pacientes, dos pacientes de nossos colegas, inclusive também da literatura, dos artigos científicos, têm mostrado que pacientes que se submetem a tratamento ortodôntico com alinhadores, principalmente o Invisalign, eles sentem muito mais conforto do que os tratamentos que eles realizaram com aparelho fixo. Então vamos lá, doutor. Quais casos a gente pode usar o Invisalign? Priscila, muito legal a sua pergunta. Isso é algo que muita gente debateu por muito tempo e continua sendo algo a ser muito debatido, que muitos profissionais sempre acreditaram que os alinhadores ortodônticos eles eram indicados principalmente para casos simples, casos onde o paciente já tem uma boa relação interdentária e apenas alguns posicionamentos individuais dos dentes seriam corrigidos. Não podendo ser possível corrigir, por exemplo, uma mordida cruzada, mas esse pensamento é antigo, Hoje a gente já tem tecnologia suficiente para tratar a maioria dos casos complexos, casos que em outrora
A gente achou que os alinhadores não tratariam, mas quando a gente planeja bem o caso, o paciente ele é colaborador e a gente conhece a mecânica com esse material, a gente sabe as diferenças e as particularidades, a gente tem visto no mundo todo colegas fazerem trabalhos excepcionais. E a nossa experiência clínica hoje, aqui na Clínica Oral Premium, a gente tem tratado casos com muito sucesso nesse curto intervalo de tempo que a gente se credenciou, mas os resultados estão muito satisfatórios. Hoje em dia é possível fazer um segundo escaneamento, um terceiro escaneamento e comparar a evolução do caso. Imagine um caso como esse aqui, o paciente começa a fazer o tratamento, por exemplo, foram planejados 14 pares de alinhador para esse caso e esses alinhadores eles podem ser trocados a cada 7, 10 ou 14 dias, dependendo do tipo de movimento que a gente vai fazer. E aí, Priscila, ao final dessas 14 etapas, certo? O paciente ainda pode escanear novamente, comparar a movimentação que houve e, se necessário, solicitar um refinamento. Algumas placas a mais, né? Placas acessórias que vão nos ajudar a chegar nesse resultado tão desejado pelos pacientes. Bem, doutor Felipe, pelo que eu estou vendo, esses alinhadores trazem resultados incríveis. Mas quando eles não podem ser usados? Na verdade, Priscila, eles podem ser indicados para a maioria dos casos. Porém, existem alguns casos onde o tratamento ele não é favorável, como, por exemplo, pacientes não colaboradores. Pacientes que têm um perfil em que não vão colaborar com o uso desses alinhadores, porque para uma maior efetividade do tratamento, os alinhadores devem permanecer instalados na boca, né, encaixados nas arcadas dentárias, o máximo de tempo possível durante o dia. 22 horas é uma quantidade de tempo, né, recomendada pelas empresas, por todas as empresas de alinhador. E aí, se você usa 22 horas por dia durante 7, 10 ou 14 dias, conforme as orientações, os resultados eles vão vir com muito mais efetividade. Um outro caso onde a ação dos alinhadores ela acaba sendo diminuída são casos onde o paciente tem destruições nas coroas dentárias ou perdas dentárias, porque esse aparelho, esse sistema de alinhadores, quanto mais plástico abraçar o dente, mais resultado a gente vai ter na movimentação. Então, por exemplo, pacientes com dentes largos, né, dentes grandes, são pacientes que vão ser favoráveis a essa movimentação porque o plástico do alinhador vai abraçar bem esses dentes e vai podê-lo movimentar tridimensionalmente. Se o paciente tem ausência de vários dentes ou dentes bastante destruídos, que são pacientes que vão fazer uma reabilitação protética depois, esse tratamento tem o seu potencial de sucesso reduzido. Doutor Felipe, para quem tem bruxismo, as placas elas sofrem alguma? Excelente pergunta, Priscila. Excelente pergunta. Isso é outro paradigma que existe, inclusive entre profissionais, é a relação dos contatos oclusais, né, durante o bruxismo, principalmente pelo fato dos dentes não encostarem completamente, porque cada placa dessa ela tem 0,75 de milímetro, ou seja, pelo menos 1,5 quando se somam as duas placas, os nossos dentes não vão encostar completamente. Então é por isso que eu, juntamente com os meus parceiros aqui na clínica, os outros dois ortodontistas, Dr. Janeiro e Dr. Túlio, temos desenvolvido uma pesquisa, né, a nível de mestrado que eu faço, onde estamos pesquisando com os nossos pacientes as alterações musculares em pacientes usuários de Invisalign, pacientes que estão fazendo tratamento com Invisalign. Então a gente está monitorando a musculatura desses pacientes antes, após 30 dias com o uso, 60 e 90. E Priscila, para nossa felicidade,
o Invisalign não está causando qualquer tipo de alteração na atividade muscular desses pacientes. Não temos nenhum relato de que o Invisalign trouxe mais bruxismo, seja apertando ou rangendo os dentes. E isso nos dá muito mais tranquilidade para indicar essa ferramenta nos tratamentos ortodônticos. Então, quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de tratamento? Priscila, eu costumo dizer para os nossos pacientes que as vantagens são inúmeras, certo? Um aparelho completamente estético, pessoas podem fotografar selfies à vontade, que esse aparelho não vai aparecer. Pessoas que estão em momentos especiais da vida, como festa de 15 anos, formatura, casamento, nascimento dos filhos, que são momentos especiais onde as pessoas costumam fazer books fotográficos para poder sorrir na foto. São pacientes que, ao usar o Invisalign, não vão ter qualquer tipo de comprometimento. Por mais estético que sejam os brackets, né, o aparelho fixo, porcelana, safira, compósito, o aparelho ainda aparece em algumas imagens, principalmente imagens de alta resolução. Já com os alinhadores invisíveis, não. Eles vão ter essa liberdade para fazer ensaios fotográficos, filmagens. Quem trabalha na televisão ou de outra forma que lida com a imagem é excelente. Um outro fator que eu destaco muito é a questão da alimentação. Não existe nenhum aparelho que te dá liberdade como os alinhadores invisíveis. Você vai na praia, você vai poder comer o seu caranguejinho à vontade, sem se preocupar. Correr o risco de quebrar o braço. Sem se preocupar se vai descolar brackets ou mesmo aquelas comidas mais crocantes, né? Como por exemplo um frango à passarinha, né? Uma costela. Então isso aqui te dá muita liberdade na alimentação. O paciente remove os alinhadores, guarda na caixinha, come o que ele quiser, termina, faz a higienização, instala os alinhadores de novo. Então é uma liberdade muito grande que dá. Outra vantagem, Priscila, é a questão do conforto. Como eu falei para você, os pacientes da gente têm relatado que o uso dos alinhadores é muito mais confortável. Então, quem usou aparelho fixo e acabou migrando para os alinhadores, principalmente o Invisalign, tem relatado assim um conforto absurdo. Menos aftas, menos, digamos assim, corpos estranhos incomodando o paciente dentro da boca. Um outro fator, aí já mais para o lado técnico, é a questão da previsibilidade. Ao escanear e jogar esse arquivo do escaneamento no sistema, a gente pode fazer esse planejamento e o paciente, desde o início, ver como é que vai ficar, não só todo o arco, mas, por exemplo, só o arco superior, o alinhamento, tudo que vai acontecer, assim como o arco inferior, os dois de formas isoladas, ou mesmo juntos, né? Numa previsibilidade excelente. Muitas pessoas perguntam: e esses pontinhos vermelhos, o que significam? Esses pontinhos vermelhos, na verdade, são apoios de resina transparente chamado de attachments. E esses attachments, eles vão servir para apoiar determinados movimentos. São super estéticos. Os nossos pacientes que têm usado Invisalign não estão reclamando, não machuca, não incomoda e trazem para a gente uma previsibilidade de você saber como vai ficar o seu tratamento. Imagine só, vocês vão construir a casa dos sonhos de vocês. Vocês têm um lote no condomínio e desejam construir a casa dos sonhos. Isso vale para o nosso sorriso. Com certeza vocês vão contratar um arquiteto que construa uma maquete virtual, que tenha um projeto arquitetônico que você possa visualizar, entrar dentro da casa, saber como serão os cômodos, saber como serão os jardins, a piscina, a pintura, as texturas que você vai usar. Com os alinhadores ortodônticos, principalmente o Invisalign, com esse software dele que é o CleanCheck, a gente pode vislumbrar
esse antes e depois, essa projeção de como vai ficar o tratamento. E as desvantagens que você perguntou, na verdade eu considero uma grande desvantagem, mas é uma desvantagem que não depende dos alinhadores, depende do paciente, que é a colaboração. O Invisalign ou qualquer tipo de alinhador só vai ter sucesso se o paciente seguir as recomendações do ortodontista. Tem que colaborar e usar o máximo de tempo que puder. Como eu falei para você, algo em torno de 22 horas por dia. O que são 22 horas, Priscila? É realmente tirar para se alimentar. Muita gente até pergunta, e para dormir? É a principal hora, porque você está ali 7, 8 horas sem fazer nada, quieto, e o seu aparelho vai estar trabalhando, realizando a movimentação dele. Bem, doutor Felipe, eu tenho acompanhado muito nas redes sociais que quem tem um maior interesse assim, nos alinhadores são os adultos. Mas e as crianças e os idosos? Podem usar esse aparelho? Com certeza, Priscila. Lembra que eu falei da colaboração? Se a criança for colaboradora, ela sim pode ser uma candidata a fazer um tratamento ortodôntico com o Invisalign. Existe uma categoria que chama-se Invisalign First, onde a criança, durante a dentição mista, 7, 8, 9 anos de idade, ela vai fazer um tratamento onde ela vai poder desenvolver os arcos dentários. A gente estabiliza o tratamento, para por um tempo e aí numa segunda fase, quando ela já tiver com realmente todos os dentes permanentes, ela vai realizar essa segunda fase de tratamento. Qual é a vantagem disso? É que nessa fase precoce, a criança sendo colaboradora, a gente vai preparar o arco dentário dela para receber esses dentes permanentes, corrigindo posicionamentos dentários, tendo ganhos de expansão do arco dentário. Removido esse aparelho, acompanhamos essa criança a cada 6 meses e uma vez atingida a segunda fase desse tratamento, aí sim ele é super rápido, apenas para finalizar a questão do posicionamento dentário. E em relação aos idosos, perfeitamente, o Invisalign é um aparelho que respeita muito a biologia, a biologia dentária, quando a gente fala biologia dentária, dentes e estruturas anexas. Ele só faz a força necessária para movimentar o complexo dental dentro dos 0,25 milímetros, que é o espaço periodontal onde o dente vai se mover, e inclusive a gente ainda pode solicitar que essas placas dobrem a quantidade, mas reduzam a movimentação. Então, receba um paciente idoso que tem dentes que já estão numa situação mais frágil. Eu posso movimentar metade daquele movimento que eu faria e prolongar o tratamento um tempo mais, ele assim tratar tranquilamente. Então, o legal disso aqui é que com o correto planejamento, a gente pode conduzir de uma forma que vai respeitar a individualidade de cada pessoa. Alguns pacientes vão ter movimentos que vão ser realizados super rapidamente, com troca de alinhadores, por exemplo, a cada 7 dias. Algumas pessoas vão trocar a cada 10 ou 14 dias. Da mesma forma que existem tratamentos que podem ser feitos, por exemplo, super rápido com 7 alinhadores, com 14 alinhadores ou até com 100 alinhadores, se for preciso. Aqui na clínica mesmo temos muitos casos, 7, 14, 30, 40, até com mais de 60 alinhadores. Cada paciente vai ter o seu sorriso de forma individualizada. A Oral Premium é a clínica referência em Invisalign aqui no Rio Grande do Norte. Também Norte e Nordeste, Para qualquer um não, viu? Aqui você vai ter atendimento premium e de qualidade. Doutor Felipe, quais são os contatos aqui para o pessoal que está interessado em fazer o tratamento com Invisalign? Priscila, as pessoas que se interessarem em saber mais sobre o Invisalign podem entrar em contato com a clínica. O nosso telefone é 3202-0202. Podem acessar também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, Clínica Oral Premium. Constantemente a gente está postando, falando, explicando sobre esse sistema de alinhadores ortodônticos e será uma satisfação enorme recebê-los aqui em nossa clínica.
a gente tem trabalhado duro para ajudar a desenvolver essa técnica aqui na nossa região. É uma satisfação enorme esse reconhecimento no curto intervalo de tempo que a gente já está reconhecendo em ser, como você falou, a clínica que é referência, a clínica que tem uma maior casuística em Invisalign no Rio Grande do Norte e ser referência também a nível Norte e Nordeste. Isso é uma coisa que nos dá muito orgulho, porque você nos conhece há muito tempo e a Clínica Oral Premium, em um de seus valores, tem a busca constante por melhorias. E a gente tem tentado sempre trazer para os nossos pacientes o que há de melhor. Só cola que é sucesso.